a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia e souber todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, de nada serei. Se eu der aos pobres tudo que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas se eu não tiver amor, nem isso adiantará, não valerá nada entregar o próprio corpo. Verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão e as línguas cessarão. Vencemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajude a andar em progresso de santificação, para que assim a nossa vida, Senhor Deus, seja uma bênção. Que não haja retrocessos espirituais, pelo contrário, progresso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, esse aqui é o maior tratado, né, já escrito sobre o amor. O maior tratado que alguém já escreveu sobre o amor. E quem escreveu foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que escreveu a carta para os coríntios. Os coríntios, eles estavam na cidade, né? O nome da igreja, ou o nome da carta, se dá, então, pelo nome da cidade, que é a cidade de Coríntio. E ali Paulo, então, ele fala sobre várias coisas com essa igreja. E parece que aqui a gente entra num momento especial dessa primeira carta dele. E a gente percebe que existe uma divisão, né, de capítulo e de versos aqui, mas que poderiam não existir, porque ele está falando a mesma coisa. No capítulo 12, 13, 14, eles são a mesma coisa. Na verdade, Paulo começa falando sobre os dons espirituais no capítulo 12. No capítulo 13, ele vai parar para dizer que o amor é mais importante que os dons. No capítulo 14, ele vai dizer para as pessoas como elas devem usar os dons, né? Então, a gente para aqui no capítulo 13, porque ele vai falar sobre o amor. E o amor, hoje em dia, tem se tornado uma coisa muito difícil de se encontrar, né? Porque o amor, você vai perceber aqui no capítulo que nós lemos, ele é usado 15 vezes, certo? Numa forma verbal, não como um adjetivo. Então, é algo que você tem que praticar. O amor, ele está muito mais dentro do que é feito do que é falado, tá? Então, como diz como diz o apóstolo João, lá em 1 Coríntios capítulo 3, aquele que diz que ama, né, só de boca e de palavra, não adianta, não serve. Tem que amar de ação, de atitude. Amemos de ação e com atitude, ele diz. Então, hoje em dia, o amor está totalmente revirado. A gente vive uma época em que as pessoas pegam as palavras e elas trocam o significado das palavras, né? As pessoas, elas estão, né, fazendo com que as palavras se tornem líquidas. Então, falar sobre amor, na cabeça de algumas pessoas, é algo extremamente líquido, né? Para outros, representa outra coisa, e essa sociedade que a gente vive é assim. Então, hoje em dia, se um cara, por exemplo, ele mata, ele vai para a cadeia, a gente chama ele de meliante, ele diz, não é meliante. Ele é um desfavorecido, né, socialmente, que acabou entrando nessa vida, e por isso ele cometeu esse crime, matou uma pessoa, mas na verdade ele queria levar comida para casa. Não pode chamar de meliante. Então, assim, as palavras vão perdendo peso, né? Hoje não pode mais falar de divórcio, é muito pesado, né? Desquite, pesado também. Então, cada um foi viver a sua vida. Então, as palavras vão perdendo peso, e ao mesmo tempo que o peso vai sendo perdido, as pessoas então vão usando elas
para ludibriar as outras pessoas. Então, hoje em dia, todo mundo ama todo mundo. Você já não viu isso? Todo mundo é amor, né? Às vezes nós chamamos todas as pessoas que nós conhecemos de amor. Querida, amorzinho, isso, aquilo. E isso é uma coisa muito séria, porque em nome da coisa mais sagrada que tem, que é Deus, que Deus é o próprio amor, as pessoas estão matando umas às outras. Então eu quero dizer para vocês hoje o que não é amor, que está com a capa do amor, mas não é amor, e o que é amor segundo as Escrituras, porque nela há a definição exata. E é bom a gente entender que quando Paulo escreve isso aqui, ele não escreve falando que isso aqui é o amor de Deus por nós. Ele escreve isso aqui dizendo, vocês têm que praticar esse amor. Ele está falando para a igreja. Então, o nível, o padrão do amor que ele põe hoje em dia, algumas pessoas só de olhar dizem, isso é alto demais, jamais eu faria isso por alguém, jamais eu renunciaria a alguma coisa própria minha para andar junto com outra pessoa. Para alguns é demais o amor, porque aprenderam outras coisas. Muitas pessoas estão machucadas também, e por estarem machucadas não conseguem compreender o que é o amor. Então, só veja bem, ó, o apóstolo Paulo ele diz aí, ó, se eu falar a língua dos anjos, a língua dos homens, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Paulo está usando uma hipérbole, ele está dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor não vale nada, sabe? Ele está levando, potencializando ao máximo para dizer, olha, pode fazer coisa grande, sabe? Pode fazer coisa muito, pega tudo que você tem e dá para os pobres. Se eu não tiver amor, nada vai ser. Ele vai dizer que é como o bronze que você bate ele, mas na verdade só sai barulho. Nada pode ser feito ali. Então, sem o amor, grandes coisas podem ser feitas, mas nunca alcançarem, certo, o resultado original. Então, a sociedade está doente porque ela não segue o Deus que nós seguimos, que é o Deus de amor. E esse Deus que é Deus de amor, ele nos é apresentado aqui, então, como sendo um Deus que é maior, por exemplo, do que, como o apóstolo Paulo diz, do que os conhecimentos, do que as profecias, do que a fé. Deus é maior do que isso, o amor é maior do que essas coisas. Mas quando a gente percebe hoje em dia a busca das pessoas, de forma geral, por igrejas, elas estão buscando o quê? Elas estão buscando mistérios, elas estão buscando profecias, conhecimentos, mas o amor não. Ninguém está vindo pedir a Deus, Senhor, me ensina a amar, Senhor, né, retorna para mim entendimento do que é amar o Senhor em primeiro lugar, o que é amar o próximo como a mim mesmo. Pouca gente então entra na presença de Deus para pedir isso, e é isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, o amor é maior do que essas coisas todas. Ele mesmo disse, maior que profecia, conhecimento, o dom da fé, que você vai lá e faz até as montanhas se moverem, não adianta. Se você der tudo que você tem para os pobres, e até na hora que você for morrer, você põe o seu corpo para queimar em homenagem de todos os pobres do mundo, diz o apóstolo Paulo, sem amor não vale nada. Então, a questão é, nós precisamos sair dessa vida que nos ensina a ser artistas, personagens, e nós precisamos voltar a ser pessoas reais. O que é ser um personagem, um artista? É você aprender a rir na hora que você não quer rir, sabe? É você se amoldar uma série de conveniências, às vezes até religiosas ou sociais, que te fazem, certo? Se tornar um personagem. Já não é mais você. Você já não consegue entrar mais na presença de Deus para orar e dizer assim, eu estou falando com o meu coração. Muita gente vai entrar na presença de Deus e começa a falar coisas e percebe que não está falando de coração. E a pessoa começa a indagar, como é que eu posso fazer então com que eu falo de coração, só está eu e Deus aqui, ninguém está me vendo e eu estou com essa dificuldade. É porque a gente viveu tanto o nosso dia, certo, como um personagem, e quando a gente entra na presença de Deus, nós não conseguimos mais voltar para a realidade. Você sabe, né, que já teve muitos filmes aí que existiram atores e atrizes que eles encarnaram tanto o personagem que não conseguiu sair, né? Parece que, se eu não me engano, foi o primeiro cara lá que fez o Coringa lá,
sem ser esse Coringa mais moderno que tem os 2 filmes, o cara encarnou um personagem que conseguiu sair. Né? Se eu não me engano, ele até morreu também e tal, mas ele despirocou de vez. A verdade é que o ser humano está vivendo isso. As pessoas elas estão entrando em personagens, elas pensam que precisam ser perfeitas, elas pensam que precisam agir como os outros estão agindo segundo o padrão do Instagram, que hoje em dia é a métrica das pessoas, e não sabem mais quem são. Não conseguem se reconhecer, não conseguem se revisitar e por isso não conseguem encontrar o Senhor nosso Deus. Então, Paulo vai começar dizendo, olha, o amor, ele disse o que não é amor, ele vai dizer, olha, o amor ele é paciente. Já começa com uma coisa que arrebenta a gente, né? Porque a impaciência, que é a raiz da ansiedade, da preocupação, da angústia, está aí, né? Sabe o que é paciência? É a ciência da paz. Paz, ciência, é a paz, certo? Desenvolvida. Uma pessoa que desenvolve paz, ela vira paciente. E aí você vai encontrar Jesus, Paulo falando que a gente deve entregar nossas ansiedades diante de Deus, o apóstolo Pedro também falando sobre isso. Então, em primeiro lugar, e não é em vão, cada palavra é colocada no devido lugar por ordem de importância. O amor é paciente. É impossível se aproximar de Deus na correria. Não dá para se aproximar de Deus quando nós estamos a 220 por hora, quando o nosso carro só tem acelerador, não tem freio, certo? E nós não estamos nem aí. Se não tiver freio, a gente dá um jeito de, em alguma curva, tentar rodar e parar, mas frear nós não vamos. Assim é a mentalidade da maioria das pessoas hoje em dia. Por quê? Porque nós estamos ficando doentes, viciados em velocidade, viciados em coisas, e a gente não consegue parar dentro de casa. As pessoas vão, montam as suas casas, compram as melhores coisas que tem e não conseguem ficar dentro de casa. Então, assim, isso é problemático, sabe? As pessoas não estão conseguindo ficar consigo mesmas. Então, assim, se você pega uma pessoa e deixa essa pessoa, ela com ela mesma, 2 dias, ela surta, sabe? Ela fica paranoica, histérico. Então, não consegue conviver com si mesmo por 2 dias, certo? E isso é ruim. Então, para se aproximar de Deus, precisa ser paciente. A gente precisa entender que a nossa vida não anda na velocidade das coisas que a gente vive. Tá? Você vai dizer, eu vou perder muita coisa na minha vida se eu for andar na velocidade de Deus. Você escolhe o que você vai acreditar. Hoje, 2 pessoas falaram assim para mim, hoje não vou na igreja, não, descrença, esse negócio de política aí, sei lá o quê. Para uma dessas pessoas eu falei assim, pai, não vai mesmo, não, morre. Eu falei brincando, né? Morre, deixa se levar então, né? Porque se tudo que te desanima você for parar desse jeito aí, se vira então. E assim, não tem muita coisa que a gente pode fazer por alguém que não está disposto a fazer o que é certo. Se você não estiver disposto a diminuir a velocidade, certo, da sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos, para que tudo isso esteja dentro do que é maior, que é a vontade de Deus, muito maior do que a nossa, nada vai valer a pena. Então, para se aproximar do Senhor, pare de correr. Entenda sempre, né? É a direção. Se estamos na direção do amor de Deus, é isso que importa. O amor, ele é bondoso. O amor, ele traz essa bondade, ele expressa bondade. Você já percebeu, dentro da correria não tem como se expressar bondade? Não tem como parar para dar um abraço, um aperto de mão, não tem como parar para conversar com alguém que está com a cabeça baixa, triste, não dá para fazer como José fez lá dentro da prisão, lá, os 2 sonharam lá, o copeiro lá e o padeiro, e os caras estavam com a cara batida, José, preso injustamente, olha, e diz, gente, esses homens não estão bem, eu vou conversar com eles. Isso é incrível para mim, porque o cara está vivendo injustiça atrás de injustiça e ele é capaz de parar e com bondade olhar 2 pessoas que estão com a feição caída e dizer, eu posso fazer alguma coisa por eles. E ele vai e senta para conversar. Na correria não dá, certo? Então nós precisamos de paz para que a gente possa exercitar bondade. Qual é a bondade que você tem exercitado? Você pode olhar nesses dias da sua vida. A gente precisa sempre estar em caminho de bondade, não porque obra salva, somos salvos pela fé.
pela graça do nosso Deus, mas sim que a gente sabe que as pessoas precisam. A palavra de Deus diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Então, nós temos, certo, a função de ajudar as pessoas. É uma missão que nos foi dada, que é bondade. Mas se eu não tenho tempo para bondade, porque eu só trabalho, a minha vida é só pagar conta, é só correria, então você vai ter que escolher algumas prioridades, sabe? Às vezes diminuir alguns certos tipos de hora no que você está fazendo, alguma coisa nesse sentido. Não é fácil lidar com essas coisas mesmo, não, eu sei. Mas chega uma hora que é uma questão crucial de fé. Você escolhe, né, o que você vai priorizar. Então, isso é necessário. E esse amor que é bondoso, ele não inveja, sabe? E inveja significa tentar enxergar por debaixo, né? A inveja não é só você se sentir mal quando alguém possui alguma coisa. A inveja é você se sentir bem pela pessoa que possuía algo e perdeu aquilo que ela possuía. Essa é a palavra que mais define o que é inveja. Fui procurar. Como que eu posso dizer para os meus irmãos no culto hoje, no português, a definição mais clara de inveja? A definição mais clara é: você tenta enxergar por baixo, mais ou menos assim. Você tenta dizer qual é a intenção do coração daquela pessoa, tá? Então você supõe que conhece aquele coração, supõe que conhece por que aquela pessoa tem aquilo, ganhou aquilo, fez aquilo. E você, no final, que aquela pessoa perdeu aquilo, você tem a certeza, então, que a sua suposição, que a sua inveja estava certa. Isso é horrível, é cruel, porque a inveja é o contrário da bondade. E Deus nos chama para a bondade. E o que mais reflete, se você for pegar um exemplo de reflexo de inveja, o que mais reflete na Bíblia começa já em Gênesis, Caim e Abel. Você percebe que o Caim, ele não estava preocupado com a oferta realmente que ele ia dar para Deus. Ele estava preocupado em dar a oferta dele ser melhor que a do irmão dele. Então ele vai lá, oferece as coisas lá que ele planta e colhe, enquanto o irmão dele não está pensando nele, no Caim. O Abel está pensando em Deus. E ele está pensando assim: como eu posso agradar o meu Senhor nesse momento? Olha a diferença. Né? O que tem inveja diz: o que será que esse cara vai oferecer? Eu vou ter que oferecer algo melhor que ele. Então, quando chega no dia, os dois oferecem. Deus diz: Abel me agradou. Caim faz o quê? Mata o irmão. Gente, não relata nada na Bíblia que existia alguma guerra, que esses irmãos já tinham brigado, nada. A inveja é desse jeito. Ela é silenciosa, sabe? Ela vai corroendo a pessoa por dentro, até que coisas ruins acontecem dessa forma. Como diz lá em Provérbios, a inveja, ela apodrece os ossos, certo? A inveja é um pecado silencioso, que muitas vezes derrota os cristãos que parecem mais fiéis ao Senhor Deus Todo-Poderoso, sabia? Então é uma coisa que você precisa tomar cuidado. Todos precisam tomar cuidado com isso, né? Até porque nós estamos expostos a tantas pessoas que têm tantas coisas. Você pode ver isso aí pelo seu celular a todo momento, né? Isso é um perigo se você, então, não lê a Bíblia. Então, assim, essa é a grande questão. Quando a gente passa tempo demais na frente do celular, de programações, de séries, de filmes, e a gente não tem tempo de Bíblia, não tem como ganhar essa guerra, sabe? Não tem como ganhar essa guerra. Às vezes é coisa simples. Gente que está na igreja há 15 anos, pastor, não aguento mais viver, eu vou morrer, sei lá. Por que você vai morrer? Não, Deus me abandonou. Eu falei: minha filha, Deus te abandonou? Você está 15 anos com Jesus, olha o que Jesus já fez na sua vida. Quantas vezes você não viu o Senhor falar com você? A palavra de Deus fala que Jesus diz: eu estarei convosco por todos os dias até a consumação do século. Pastor, mas eu não estou sentindo. Mas quem disse que é por sentimento? A Bíblia diz: o coração é enganoso. Está escrito, Jeremias falou, Jesus disse que é de dentro do coração que nasce a maldade. Pastor, mas está me dando uma dor muito grande. Vai ter dor. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Pastor, mas eu não estou sentindo a presença dele. Está escrito: eu estarei com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos.
E a pessoa vai recobrando, sabe? Eu vejo as pessoas recobrando a lucidez. É incrível. Mas assim, é óbvio que nós vamos perder as batalhas espirituais se a gente não lê Bíblia, se a gente não aprende de Deus. É por isso que a igreja está vazia. O povo está o quê? Desanimado, sem perspectiva, por causa da política. Pelo amor de Deus, vamos buscar o Senhor, né? O que a gente vai fazer socialmente, as nossas posturas, elas vão ser feitas. Se você quiser participar, você vai participar de manifestação, sei lá o quê. Faz o que você quiser fazer, mas não deixe de ler a palavra de Deus, não. Porque nada substitui Cristo Jesus, que é o único que ocupa o centro, que no caso é a coisa primordial do nosso coração, que vai nos preencher. Mesmo que o nosso lado, vamos dizer assim, ganhasse, não haveria Messias do nosso lado, certo? Não existe Messias na política, não existe Messias na ciência, não existe Messias na medicina. Então a gente está procurando demais, sabe? Solução. Não, os médicos vão resolver meu problema, né? Não, os cientistas vão resolver o problema. Não, esses políticos aqui vão, eles têm boa intenção. Enquanto a gente fica nisso, a gente só vai se decepcionando, colocando um ídolo em cima do outro. É a mesma coisa que aconteceu lá quando Moisés subiu o monte, sabe? A diferença é que agora, em vez de ter um bezerro de ouro, as pessoas vão colocando um monte de coisa, né? O bezerro da ciência, inteligência artificial, né? Redes sociais, essas tranqueiras todas aí que as pessoas querem viver e que não são o que devem ser vividos. Então, inveja, você vê que ele vai dizer inveja, vanglória, não se orgulha. Então, é o contrário. O amor, ele não se vangloria, certo? Porque entende que glória só pertence a Deus. Deus mesmo disse em Isaías, a minha glória eu não reparto ela com ninguém. Isso é uma coisa interessante da gente pegar. Eu acho que está falhando aqui minha pilha. Então, a glória de Deus, ele não divide ela com ninguém. E também, pega para mim algum outro microfone, por favor. E também, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Esse é o amor de Deus. O amor não se alegra com a injustiça. Será que tem como pôr aqui? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Som. Hã? Então, o texto sagrado diz, verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei as coisas para trás, as coisas de menino para trás. Paulo está dizendo aqui que quando ele realmente entendeu a fé cristã, ele percebeu que o amor era o centro do que Deus queria para ele. Não há como ter vida de fé sem amor, né? Então, o amor é algo que nós devemos buscar constantemente, pedir a Deus graça para viver isso. Porque ele diz, né, vai desaparecer, as profecias passam, tudo isso vai passar, mas o amor vai prevalecer. No último verso ele vai dizer, né, que a fé, ela vai passar. Por que ela vai passar? Porque o Senhor Jesus, ele vai voltar. Na Jerusalém Celeste não vai precisar mais de fé, porque nós estaremos com ele, né, por todos os dias da eternidade, na nossa trajetória. Não vai precisar de esperança, né? A nossa esperança
da Nova Jerusalém, ela vai acontecer. Então, não tem mais por que esperar. Está diante de nós. Agora, o amor prevalece, porque nós estaremos ali diante do nosso Deus e diante uns dos outros, e o amor sempre, sempre, sempre estará estabelecido. Então, o amor é uma coisa muito preciosa biblicamente, é por isso que ele é tão atacado, né, pelas pessoas, atacado dentro das igrejas. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão feridas por causa de coisas em igreja, vaidades, coisas nesse sentido. E isso é muito triste, porque na verdade era para tudo ser muito simples, porque a palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são pesados demais, não é? E o apóstolo Paulo disse assim também, que se a gente não se amoldar ao padrão desse século, a gente vai viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, não é? Então, assim, seguir a Jesus não é pesado. Ele diz: vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu darei a vocês descanso. E também tirarei de vocês o peso, o fardo, e darei um fardo leve e suave. Seguir Jesus não é pesado. As pessoas que não entenderam sabem o que é Jesus. Alguns ensinaram errado, outros aprenderam errado, outros estão em coisas que não são. Mas o que Paulo diz, quando eu entendi o que era o amor, eu saí dessas coisas todas. Você vê no capítulo 1 aqui de Corinto, sabe o que as pessoas fizeram? Elas brigavam. Falavam assim: eu gosto mais desse aqui para pregar, do Apolo. Eu não, eu gosto mais do Pedro. Pedro andou nas águas com Jesus, sei lá o quê. Né? E aí cada um gostava mais de um. E aí Paulo diz assim: eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, porque vocês não são nada, né, para mim. Em Cristo, se são batizados, amém. Então, tipo assim, ele não queria fazer parte de nenhum tipo de rivalidade, que é o que acontecia lá. Era uma desorganização tremenda, um monte de gente querendo aparecer mais que os outros com relação aos dons espirituais. É por isso que Paulo está tentando organizar esse negócio todo. E aí você vê, então, ele falando do amor. Está dizendo: gente, a única coisa que vai reestruturar vocês é ir para o princípio. Como Jesus disse para a igreja de Filadélfia em Apocalipse, né? Que essa igreja precisava voltar ao primeiro amor. Era uma igreja que não tolerava a doutrina dos falsos apóstolos, não acreditava naquelas mentiras, aquelas profetar, aquelas coisas nojentas. Era uma igreja fiel no sentido das escrituras, eles iam lá fazer o que é certo, ajudavam os pobres, mas não tinha mais a essência, não tinha mais o amor. Tudo tinha virado só ativismo. Tenho que fazer porque ir na igreja é algo que tem que ser feito por um cristão, então eu vou. Quando isso acontece, não é mais por amor, é simplesmente um ativismo. E nós devemos voltar a esse amor. Pastor, como se volta a isso? Orando. É o que a gente vai fazer aqui. Orar e pedir: Deus, me ajuda, certo? A amar de verdade. Para que todos esses resquícios que estão na minha alma, que tentam me fazer ficar com o coração amargurado, pesado, possam ir embora. Porque a Bíblia diz que a gente não pode deixar nenhuma raiz de amargura brotar no nosso coração, porque isso não vai nos atrapalhar de entrar na presença de Deus. É o que está escrito. É por isso que Jesus vai dizer, né? Pedro vai falar: quantas vezes eu tenho que perdoar alguém no dia? Jesus diz. Pedro pergunta: 7? Não, 70 vezes 7. Aí Pedro fica espantado com aquele número, não é? Mas o que Jesus está querendo dizer é isso. Nós não podemos deixar nenhuma raiz de amargura crescer no nosso coração, né? Ainda que a gente viva em momentos difíceis. Então, por exemplo, por causa da política que deixa os ânimos das pessoas muito acirrados, tem muita gente que não consegue entrar na presença de Deus em oração. Por quê? Porque há tanto ódio envolvido que não se existe a conexão, entendeu? E você pode perceber uma coisa. Olha, é muito fácil a gente perceber o que é mais importante na vida de uma pessoa, né? Vá nas redes sociais e olha o que a pessoa posta nos stories. Quando é política, tem gente que vira um leão, sabe? É fogo para tudo quanto é lado. Sobre a palavra de Deus, não posta um verso bíblico, não posta um ensino. Está ali, ó. Não gera engajamento. Esquece isso. Você está botando uma mensagem ali. Né? Então, assim, é incrível
como os cristãos hoje em dia, sabe, numa coisa simples eles deixam de fazer. Posta lá, certo? Um verso bíblico por dia nos seus stories lá. Mas não, aí quando vem essa coisa toda aí, as pessoas ficam alvoroçadas, e é posto para tudo quanto é lado, e é um monte de pastor que eu sigo, só essas postagens, não postava nada. Aí fico só com essas coisas. A gente precisa, eu não estou dizendo que sentir raiva não é ter amor, mas eu estou querendo dizer que a gente precisa voltar a amar Deus e a deixar o nosso coração livre para Deus, para nós podermos nos achegar até Ele. E o texto vai dizer então, agora pois, verso 12, vemos apenas um reflexo, como em um espelho. Hoje, o amor de Deus a gente vê como se fosse um reflexo. Mas vai chegar um dia que nós vamos ver Ele face a face, como Ele já nos vê. Né? A forma como nós somos conhecidos por Deus, hoje, nós também o conheceremos. Chegará essa hora. Então, esse grande amor de Deus, Ele se manifestará. Então, nós temos uma promessa de que existe parte ainda que não se concretizou, que é a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, quando ela chegar, ela vai então completar todas as promessas que o Senhor tem para nós, e ali nós estaremos livres da morte, do sofrimento, das dores, das doenças, da maldade humana, de tudo que não presta. Nós então estaremos com Cristo. E é como eu li, né? O que resta no final, uma pessoa que está aí no final da sua vida e ela crê no Senhor, fé, esperança e amor, o que vai sobrar quando morre? Vai sobrar o amor, porque essa pessoa vai voltar para Cristo, vai estar ali no estado intermediário, se morrer agora, vai estar no estado intermediário, mas já com Cristo Jesus, o nosso Senhor, e estará vivendo esse grande amor que o texto aqui diz. Mas eu quero citar só mais algumas coisas que eu acho importante, que o amor, ele é fundamental para o crescimento da nossa fé, porque a nossa própria santificação é o abandono do pecado e o aceitar os princípios de Cristo. Então, a própria santificação só é possível se houver amor envolvido, porque a salvação, ela é unilateral, ela é monergista. Deus nos salva porque Ele nos amou, Ele nos escolheu, nos elegeu. Agora, ser santificado é um processo sinergista. A graça de Deus vem, mas nós precisamos também nos esforçar para vencer o pecado. Então, a santificação só é possível se houver entendimento desse amor, que é o amor que Deus tem por mim, certo? E é o amor que eu consigo, então, manifestar por Ele. Então, sem a gente entender o amor de Deus por nós, a nossa vida espiritual não progride. A gente está sempre caindo no mesmo pecado, mesmo que tenha anos que a gente sirva a Deus. A comunhão na igreja, sem amor, ela é insustentável. Não existe um lugar que as pessoas ficarão, certo? Se não houver amor. Se as pessoas... porque hoje em dia é assim. Se você não consegue tolerar uma coisa que uma pessoa tem de chatice, de besteira, e sempre você sai fora, eu vou te dizer uma coisa, não tem caminho para você. Porque em todo lugar, certo, isso existe. O nosso coração, quando aprende a amar, aprende a tolerar mais. Não tolerar erros que vão destruir um conjunto de coisas. Estou falando tolerar situações, jeitos que a gente não gosta, trejeitos, forma de se aproximar, isso e aquilo. Nós podemos botar os limites, fazer as coisas direito. Agora, sair sempre que der errado, não dá certo. Não dá certo. É por isso que, infelizmente, hoje em dia a coisa mais difícil é casar. Porque as pessoas elas não estão se preparando emocionalmente para ceder, não é? Porque tem que haver um lapidar das duas partes. Excede de um lado, excede do outro, até que as duas lâminas possam ficar afiadas. E o discipulado, uma pessoa cresce em Cristo Jesus quando ela aprende a amar a Deus em primeiro lugar. Porque se eu não amo a Deus em primeiro lugar e amo outra coisa, essa coisa ao qual eu amo é o Senhor da minha vida. Ainda que seja o seu bebê,
esse bebê seu é quem te domina. Você não sabe que isso acontece nem como, mas esse bebê está sendo, na verdade, uma maldição se ele te tira de Deus. Vai matar o bebê? Não precisa matar o bebê. O coração tem que ter mudança de prioridade. E essa é a questão. Essa é a grande questão. Prioridades erradas, nos lugares errados, nas horas erradas. Então não existe discipulado que vai para frente se a gente ama alguma coisa mais do que a Deus. Então, só para citar algumas coisas aqui sobre o que não é amor, que as pessoas distorceram, é que pessoas que dizem que amam, elas dizem que o quê? Que protege. Né? Eu amo, por isso eu defendo. Defendo com unhas e dentes. É minha amiga, é meu amigo. São pessoas que às vezes têm o quê? Tem um controle excessivo. Isso acontece muito, sabe? Com moça nova, 14 anos, começa a namorar, rapazinho, 14 anos, o menino quer controlar, acha que é casado com a menina, quer controlar ela. A roupa que ela veste, sei lá o que ela faz. Menino de 14 anos, nunca pagou uma conta de energia, né? Quer controlar a roupa que a namorada de 14 anos veste, pelo amor de Deus. Então, isso não é amor, sabe? Isso é um controle excessivo que é fruto de uma, certo, distorção do amor. Então, isso não é de Deus, assim como o ciúme doentio, sabe? Uma pessoa que está doente de ciúme, ela está certa que ela é a única que pode fazer uma coisa boa por aquela pessoa. Você não lembra lá o Aminon? Aminon, sei lá, esqueci o nome do filho de Davi lá, que ficou lá doente pela irmã dele. O cara ficou doente pela irmã dele, irmã pro pai do pai, queria dormir com ela, armou um plano lá com o cara, amigo dele, mandou o pai dele, pai, manda a menina trazer a comida aqui, eu tô ruim demais, sei lá o quê. O cara estava doente, certo, de paixão e ciúme. A palavra paixão e ciúme, ela é muito coligada, sabe? Às vezes não tem nem separação, algumas vezes, quando ela é citada no grego. Então, o cara, sabe o que ele fez? Ele achou que ele era o único que podia amar aquela menina. E a menina foi lá dar comida para ele, na maior boa intenção. Ele pegou ela, segurou ela e fez um mal com ela. Ele abusou dela. E depois que ele abusou dela, o texto diz assim, e Aminon sentiu nojo dela. E assim, isso é o que mais acontece quando as pessoas estão debaixo de um controle de ciúme, certo? A pessoa, ela acha que é a única que pode fazer o bem, mas quando ela faz alguma coisa, ela sente um sentimento reverso, sabe? Ele sentiu aversão, mandou ela embora, ela ainda disse, pelo amor de Deus, não faz isso não. Agora que você já fez isso, vamos chamar o pai para ele pelo menos casar a gente. Ele disse, eu não quero casar com você. E foi lá e tirou, enxotou a menina do quarto e tal. E depois vai ter uma reviravolta que o irmão dele vai matar ele porque ele estuprou a irmã. Então, assim, o ciúme doentio não é prova de amor. Então tem muita gente que diz, é porque eu amo demais, por isso que eu tenho esse ciúme. Não existe isso, gente. A Bíblia diz que o ciúme é tão forte como a morte. Então, ciúme, certo? Mata. Agora, quando a gente quer falar sobre zelo, quando a gente quer falar sobre se importar, é uma coisa. Agora, o ciúme que nós estamos falando aqui é um sentimento que nos controla, que nos deixa paranoico, sabe? Porque uma coisa é o que a gente diz, quem é casado, a mulher tem que saber o assento, sei lá, do marido e vice-versa. A gente fala isso, mas também tem uns casos que é uma loucura, sabe? Tem homem que deixa tudo aberto para expor aqui, ó, sabe tudo, sabe minha senha de tudo, sei lá o quê. Lá em casa até meus filhos sabem as senhas dos meus cartões de crédito já. Aí o que acontece? Tem muita gente que deixa lá assim, tudo aberto, e mesmo tudo aberto, tem gente ainda fuçando, querendo caçar alguma coisa que não existe. Isso é doença de controle. Hoje em dia tem gente botando câmera dentro da própria casa para vigiar a própria família sem contar para ninguém. Possessividade, certo? Controlar a pessoa o dia inteiro pelo celular, fazendo o quê? Tá onde? Isso, aquilo. Isso não é certo.
Isso não é saudável, tá? Isso não é uma coisa que deve se perpetuar, porque sabe o que isso vira? Vira o que as pessoas chamam de amor, mas que é manipulação emocional, né? Manipular alguém emocionalmente é isso aí. Você controla os passos, você controla o que a pessoa diz que gosta, você dá o que a pessoa gosta, e você vai adestrando aquela pessoa, até que chega um momento que você tem alguém que você montou do jeito que você queria por manipulação. Você não tem uma pessoa, certo, que é, de fato, alguém com identidade própria. É alguém que você montou pelas suas manipulações. Tem um filme que a gente assistiu muito bom, a Angélica está aqui, eu nunca lembro os nomes, é uma série bem pequena, mas só uma parte para você entender. O que o cara fez com a mulher, sim, foi o maior eu acho que o pior tipo de coisa que eu já vi alguém fazer foi isso, sabe? Ele montou uma história muito bem feita, depois você assiste isso lá, fazendo essa mulher acreditar que ela era uma esquizofrênica, que ela tinha esquizofrenia afetiva, que ela se relacionava de forma imaginária com outro homem. Esse cara criou, sabe, uma coisa tão louca que fez essa mulher, certo, acreditar que ela era louca, que ela via coisas, que tudo que ele fazia, na verdade, ele era um bom pai, tentava ajudar ela. Sim, uma loucura, uma manipulação emocional tão grande, mas tão grande, que quando a mulher resolveu, certo, dar um passo para frente, ela começou a ver o mundo desabar diante dela. Tudo que ela acreditava ser verdade era mentira. E cada passo que ela dava era uma porrada que ela levava. Mas vale a pena levar um monte de porrada para sair da manipulação. Porque se você tiver as coisas só na base do eu te dou com a mão, mas se eu precisar eu pego com a outra. Isso não existe. Tá? Se alguém um dia fizer uma proposta para você dizendo, ó, eu vou te dar isso aqui, mas quando eu precisar de você, hein, você tem que estar aqui para mim. Não vai, não vai. Só aceite presente de quem diz, eu estou te dando esse presente, é seu, você faz o que quiser. Não adianta. Tem gente que não dá conta. Tem gente que chega até a dar roupinha pro meu filho e liga depois e fala, você pode devolver? Porque tem outra fulana aqui que tem negócio. O menino nem usou as roupinhas ainda. Para que dá? A gente não pediu. Sabe? Mas é isso. Tem pessoas que gostam de achar que estão no controle. Não é? Eu estou fazendo um bem aqui para a pessoa, dando isso, dando aquilo. Mas sempre tem uma armadilha por trás. Sempre tem alguma pegadinha, certo? Por trás para tentar fazer com que você fique na mão de alguém. E não, presente que a gente recebe não é presente que nos controla, é presente que nos deixa livre. Aí é presente de verdade. Então Deus usa pessoas para nos abençoar, sim, mas nunca nos levando debaixo dessa manipulação emocional doentia. Para a gente encerrar aqui, então, não dá tempo da gente falar sobre tudo, né? A anulação da outra pessoa, você encontra isso em famílias, em empresas, em igrejas. Anular uma outra pessoa com desrespeito, e você vai anulando, então, as características daquela pessoa. Permissividade destrutiva, né? Você me ama, não ama? Então, você tem que permitir que eu faça tudo o que eu quiser com você. É assim? Não é assim. Porque até mesmo no amor entre seres humanos, existem certos limites que não podem ser cruzados. Então, não pode haver essa permissividade destrutiva. Para encerrar essa invasão de privacidade, como eu disse, tomar muito cuidado para que o nosso desejo de segurança não se torne, né, na verdade, um espaço de loucura por invasão de privacidade. Nós, então, podemos orar nesse dia de hoje, porque, como a gente viu, são muitas formas erradas de se justificar o amor. Pessoas usam o amor para justificar a agressão, você já viu? O cara vai lá, espanca a mulher, vai lá para a cadeia e diz, não, eu amo essa mulher demais,
que ela me passou raiva, me fez ciúme, o cara tava na minha cara. Mas eu amo ela demais. O cara se cortou o braço dela, cara. Mas é por amor. O povo acredita que faz essas coisas por amor, não é? É pra você ver como está distorcido o negócio. Então, assim, se não for Jesus, não tem outro jeito. Jesus disse, né? Que nos últimos dias o amor ia se esfriar. Então, vamos orar para que na nossa vida seja diferente. Você pode se colocar de pé? Que Deus possa nos ajudar para que o verdadeiro amor dele entre no nosso coração de uma forma pura, sublime, maravilhosa, que vem do céu. Como está escrito, toda dádiva e todo dom perfeito vem do céu, o Pai das luzes, o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa nos revelar o que é amor. Quem sabe essa palavra não saiu da nossa boca em meio de oração há muito tempo. Mas nós começamos a entender que nós precisamos reconhecer o teu amor. Pai, que o Senhor nos ajude a reconhecer esse tão grande amor ao qual o Senhor derramou por nós.